Você pediu e aqui temos ele, o Poco X3, que chegou até nossas mãos via DL, representante oficial da Xiaomi no Brasil. E iniciamos com uma pergunta: por que esse aparelho vem chamando tanto a atenção dos brasileiros? Talvez pela proposta de ser um celular gamer acessível com tela de 120 Hz. Mas será que esse é o seu único diferencial ou o Poco X3 é um bom celular no geral? É isso que você vai descobrir nessa análise completa do tudocelular.com. Antes de mais nada, é preciso estar atento que há duas versões do aparelho, o X3 e o X3 NFC, sendo esta a segunda que chegou oficialmente no Brasil e que colocamos à prova. Quais as diferenças entre as duas? Uma vem com NFC, como o nome sugere, enquanto a outra deixa de lado a tecnologia, mas traz bateria maior. Como os dois são praticamente idênticos, chamarei apenas de Poco X3 durante toda esta análise. O que podemos dizer do design é que o X3 é o primeiro celular da Poco que não reaproveita a carcaça de um celular lançado anteriormente pela Xiaomi. É claro que isso não impede a fabricante de reaproveitar o modelo com a sua submarca Redmi, mas fica claro que o X3 nasceu de um projeto que foi feito do zero. Diferente do Poco X2, que é basicamente o Redmi K30 renomeado. O X3 segue o mesmo tamanho do seu antecessor. A única mudança na parte frontal está no entalhe. Antes, duplo e localizado no canto superior direito, agora traz apenas um furo e fica em posição central. A traseira é que sofreu maiores mudanças. As câmeras agora ficam em bloco saltado que parece uma peça de dominó. E uma faixa central com linhas escuras dá um segundo tom ao aparelho com o nome Poco grafado em fonte gigante. A pintura tem efeito metálico que reflete a luz de forma variada a depender do ângulo que você olha. Mas não se engane, a traseira do Poco X3 é de plástico e não de vidro como antes. Pelo menos, as laterais agora são de alumínio para dar uma sensação mais premium. E apesar de ter o mesmo tamanho, o X3 ficou mais gordinho e pesado devido ao aumento da bateria. Em termos de conectividade e tecnologias embarcadas, não há o que reclamar. Além de NFC, há Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.1 e emissor de infravermelho no topo. Ele possui certificação IP53, o que garante resistência contra poeira e respingos. Então nada de mergulhar o celular na água, hein? A tela IPS LCD de 6,67 polegadas tem proteção Gorilla Glass 5. As bordas são um pouco largas, especialmente na parte inferior, mas nada que atrapalhe a experiência no geral. A resolução Full HD Plus entrega boa nitidez, o nível máximo de brilho é bom e o contraste decente. Mas quando o brilho está no máximo, nota-se um preto bastante acinzentado. Há suporte HDR10 que funciona com os principais serviços de streaming, porém, o que chama a atenção de muitos são os 120 Hz. Tanto a MIUI 12 quanto os aplicativos nativos rodam a 120 fps e quando uma imagem estática é exibida, a tela reduz a frequência para 60 Hz, a fim de economizar bateria. O sensor de toque da tela funciona a 240 Hz para garantir rápida resposta nos games. A Xiaomi também está começando a levar mais a sério a parte sonora de seus intermediários, e o Poco X3 possui duas saídas de som para resultar em experiência imersiva com alta potência. O áudio não chega a ser perfeitamente balanceado. Há boa reprodução de graves e agudos, porém sentimos falta dos médios, que ficam um pouco abafados. Ainda assim, é possível curtir bem vídeos, jogos e músicas no Poco X3 sem precisar recorrer a fone de ouvido. We are the Eternals, born in times long forgotten to defend the Earth. Na parte de hardware, não temos uma evolução tão notável. O X2 veio equipado com o Snapdragon 730G e o X3 agora traz o mais recente Snapdragon 732G. É basicamente o mesmo chipset com um pequeno overclock no processador e chip gráfico, por mais que a GPU seja a mesma nos dois, assim como a quantidade de RAM na variante de entrada. O Poco X3 supera o Snapdragon 730G do Moto G9 Plus e o Snapdragon 730 do Galaxy A71 em benchmarks. No Antutu temos uma pequena vitória, mas que não passa de 10%. Porém, em nosso teste de velocidade focado no uso em multitarefas, a história foi diferente. A MIUI mostrou o seu peso na hora de reabrir os aplicativos e jogos, fazendo o modelo chinês ficar atrás dos rivais. E em jogos?
há poucos que tirem proveito de telas com alta taxa de atualização. Por mais que a GPU do X3 tenha poder, muitos jogos não passam dos 60 FPS. Testamos nele alguns jogos que rodam a 120 FPS em outros celulares e mesmo assim foi difícil ver alta fluidez no Poco X3. No Minecraft ele passa dos 60 FPS em alguns momentos, mas parece que o software fica limitando o uso da GPU. Se você estava pensando em pegar o X3 na esperança de rodar tudo acima de 60 FPS, esqueça. Pelo menos terá ótimo desempenho e todos os jogos que rodamos apresentaram fluidez suave. O único problema aqui é que ele esquenta um pouquinho depois de certo tempo jogando. Bateria é o ponto forte do Poco X3 e é aqui que temos uma diferença para a variante NFC que traz 5.160 mAh, enquanto a outra possui 6.000 mAh. Em nossos testes, o modelo à venda no mercado nacional conseguiu entregar ótima autonomia, rendendo próximo de 24 horas de uso. Tenha em mente que o teste foi feito no modo 60 Hz, que vem como padrão no sistema. Ao mudar para o automático de 120 Hz, a autonomia será menor. O modelo chinês tem suporte a carregamento de até 33 watts e traz carregador na caixa capaz de entregar tudo isso. Para fazer a bateria ir de 0 a 100% é preciso esperar pouco mais de 1 hora, o que é um bom tempo para um intermediário. Com uma carga rápida de 15 minutos, você terá 30% da bateria para usar, chegando à metade da carga com meia hora na tomada. O Poco X3 sai da caixa com Android 10 e a MIUI 12. A nova interface está com animações reformuladas, opções de privacidade aprimoradas, janelas flutuantes, centro de controle dedicado, novos papéis de parede animados e uma gaveta de aplicativos mais completa que organiza os aplicativos por categorias. Não há suporte ao Always On Display, mas isso já era esperado devido à falta de tela OLED. O sistema responde bem e libera o acesso rapidamente ao tocar o seu dedo no leitor biométrico que fica localizado na lateral direita no botão de energia. Há suporte a temas escuros, por mais que isso não ajude a economizar bateria. No geral, são os mesmos recursos que você encontrará em outros smartphones da Xiaomi com a MIUI 12. O sistema tira proveito dos 120 Hz para entregar animações ágeis, mas ainda há espaço para otimização. Intermediários da Xiaomi parece que têm uma obrigação de trazer 4 câmeras na traseira, e o Poco X3 segue essa fórmula. O sensor principal é o mesmo Sony IMX682 encontrado em vários do segmento. Ele comprime 4 pixels em 1 para criar uma imagem mais nítida. Além disso, a câmera com lente ultra-wide, uma dedicada para macros e uma última para desfoque de fundo. O Poco X3 registra fotos em 16 megapixels por padrão, com detalhes suficientes, alto contraste, alcance dinâmico preciso e cores um pouco mais quentes do que o usual. Se você curte fotos saturadas, vai amar a câmera do X3, além do fato de sofrer com poucos ruídos em locais fechados. Vale a pena usar a resolução máxima? Bom, por incrível que pareça, a nitidez e o HDR saem piores. Sem falar que você terá muito mais espaço devorado, com fotos chegando a ocupar 40 MB. Há um atalho para zoom de 2 vezes, mas como não há lente teleobjetiva no conjunto, terá zoom apenas digital. A qualidade até que não cai tanto ao fotografar o que está distante. A ultra-wide registra fotos decentes. Ela tende a exagerar no contraste, o que deixa as sombras mais escuras, matando os detalhes. O software de correção de lente não faz um bom trabalho aqui e é possível perceber um pouco de distorção nos cantos. A câmera macro é só um quebra-galho. A resolução é baixa e falta foco automático. Será preciso ter paciência para conseguir uma boa foto com ela. A câmera de desfoque é apenas ok e nota-se falhas na separação de planos. O ponto fraco da câmera do Poco X3 está ao fotografar à noite. Embora haja detalhes suficientes e as fotos não saiam terrivelmente desfocadas, a redução de ruído geralmente mancha muitos dos detalhes. As cores saem mais quentes do que deveriam. O contraste também não é bom. Há modo noturno, que ajuda a clarear as fotos, mas destrói os poucos detalhes que existem. Pode ser útil em alguns casos, mas não espere muito.
A câmera frontal manda bem em selfies com detalhes suficientes, boas cores e contraste excelente. Mesmo em locais mais escuros, ainda terá boas selfies com o Poco X3 e o modo retrato funciona bem, apresentando poucos erros. Seu único problema é desativar o HDR, deixando o fundo estourado. O Poco X3 grava vídeos em 4K a 30 fps com a câmera principal e ultra-wide, enquanto a câmera macro fica limitada a gravar em HD. A captura com a principal resulta em vídeos com boas cores, contraste correto e alcance dinâmico na medida, diferente da ultra-wide, que tem qualidade inferior. No geral, o foco do X3 não é dos mais ágeis, mas a estabilização é eficiente. A captura de áudio é estéreo, porém o som é abafado e registra muito ruído de vento. A frontal treme bastante e só serve para gravar de dia ou muito próximo de uma boa fonte de luz. O Poco X3 é um celular bacana que entrega bom desempenho, bateria dura muito e ainda registra boas fotos. Será que há opções melhores que rivalizem com ele? Bom, o Galaxy A71 tem câmeras ainda melhores e apresenta melhor desempenho no uso de multitarefas, mas perde em bateria e não tem tela de 120 Hz. Há ainda o Redmi Note 9 Pro, que é um ótimo celular para jogos, apesar de ficar limitado aos 60 fps. A sua bateria dura ainda mais e tem melhor desempenho no geral, mas as suas câmeras são mais fracas. Agora, se você busca um bom celular para fotografar à noite, há os intermediários da Motorola, que possuem modo noturno, como o Moto G9 Plus e o Moto G 5G Plus. Só que você perde autonomia e ainda precisa esperar mais tempo para ter o celular recarregado. Sem falar que nenhum desses possui tela de 120 Hz. Talvez o seu maior rival aqui no Brasil seja o Galaxy S20 FE, que tem tela de 120 Hz e hardware mais avançado. Entendemos porque os brasileiros estão fissurados pelo Poco X3 NFC. Ele é um celular que entrega bom conjunto com um preço justo. Claro, há pontos que poderiam ser melhores, como a experiência em multitarefas ou o modo noturno da câmera. Mas para aqueles que querem um celular com tela de 120 Hz e que não curte uma fortuna, o intermediário da Xiaomi é uma boa escolha. E mesmo se você não for gamer e busque apenas por um bom celular para ter boa experiência multimídia, passar o dia todo fora de casa sem se preocupar com a bateria e ter câmera que registra belas selfies, já sabe qual escolher. A versão mais simples com 64 GB custa R$ 3.500 via mercado oficial com garantia de 1 ano pela DL. E o modelo com o dobro de memória custa R$ 300 a mais. Vale tudo isso? É basicamente o valor encontrado no Galaxy S20 FE atualmente, onde a escolha cairá sobre a sua preferência por Xiaomi ou Samsung. E para conferir mais detalhes e ofertas do X3 e de todos os modelos citados nesta análise, basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do intermediário da Xiaomi. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.